De volta com o programa Tribuna Livre desta segunda-feira, maravilhosa, agradável, lembrando aí de agradecer sempre a preferência e a audiência, você que está nos acompanhando aí desde o primeiro programa, na TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada da TV Cultura, né? Esse é o nosso objetivo a partir de agora, né, Narciso? Tem que ser. Mostrar a cultura, mostrar esse lado do Acre que a imprensa, da forma convencional, geralmente não mostra, né? Nós estamos aqui para mostrar, para discutir esses assuntos interessantes. Hoje recebendo aqui o Antônio Alves, jornalista, Altino Machado, jornalista, Antônio Gomes, que é mestre na UDV, e, claro, o nosso comentarista maior, Narciso Mendes de Assis. Eu quero fazer um lembrete antes de começar, antes de a gente voltar a falar aqui sobre o mestre Irineu, né? Da chegada dele, acho que vai ser o Altino agora. Toninho continua? Quero fazer um lembrete. A TV Rio Branco não é ayahuasqueira, católica. A TV Rio Branco é laica, não é, Narciso? Laica. A TV Rio Branco é laica. Aqui ninguém está defendendo, a gente não está defendendo A ou B, não é? A gente está dando espaço para todo mundo falar, né, de sua profissão de fé. Enfim, mas vamos voltar ao assunto, Toninho. Porque ainda não é daime, não é? Não, ainda não é daime. Não. Aí o mestre Irineu chega. O mestre Irineu, quando chegou, ele conheceu ele se encontrou com, ele veio do Maranhão e encontrou-se com alguém disse que até que era parente dele, porque primos 60, dele. Né? Não, isso 1912, quando ele chegou aqui. No início do século XX, né? E ele encontrou-se com dois irmãos, Antônio Costa e André Costa. Esses tinham fundado a primeira organização religiosa no Acre. Porque naquele tempo, a Igreja Católica passava por aqui com os padres fazendo desobrigas, que subiam do Amazonas, né? Vinham fazer missa, batizado, casamento e tal, e desciam o rio. Mas não tinha nenhuma paróquia instalada, né? Só depois, perto de 1920, é que foi instalada a paróquia em Chapuri, em Brasileia e tal. As igrejas tinham igrejas, igreja católica ainda do tempo dos bolivianos, né? Mas não existia uma presença organizativa, né? Dos padres, assim, constituindo, morando no local, conventos, escolas, isso é importante, aquelas coisas. Né? Porque é a primeira organização religiosa fixa, nascida aqui, né? Era Círculo de Regeneração e Fé. Esses irmãos organizaram essa entidade chamada Círculo de Regeneração e Fé. E tinha estatuto, tinha diretoria, tinha o ritual que eles faziam e tal, tomando a ayahuasca, né? Ou seja, a ayahuasca já estava aqui antes com os indígenas. Com os indígenas e depois como uma instituição religiosa também. Não, eu quero esquecer, pela pergunta que vou fazer, a ayahuasca, o chá, a religião, tudo. Para fazer uma pergunta, e não sei se vocês têm a resposta. O que é que o cidadão maranhense, negro, filho de escravo, tinha de especial? O que é que ele tinha de especial que fez com que o Marechal Rondon, olha a natureza desta pergunta, o escolhesse como tesoureiro da organização que tratava de algumas intrigas que existiam entre os territórios brasileiros, peruanos e bolivianos. Quer dizer, então, não foi por causa da ayahuasca. E ele veio parar aqui, né? Porque o Marechal Rondon, um nome nacionalmente conhecido e que muito foi importante para o nosso país, disse logo, então o cidadão que vai ser o meu tesoureiro vai ser Irineu Serra. Por quê? O Irineu Serra, quando ele sai ele conheceu a ayahuasca com os irmãos Costa nessa região onde hoje a gente chama... Brasileia. Era na época conhecido Brasileia, né? Tinha a Vila Brasília, né?
que era hoje a cidade de Brasileia, e tinha a região das fronteiras, das 3 bandeiras lá para cima, né? Que é o Seringal Paraguaçu, aqueles seringais ali para cima, hoje. Que é onde hoje é esse Brasil. E então essa região aí, com a presença indígena da ayahuasca, nasceu o pessoal que nem chamava de Huasca, era cipó, era purgativo, o remédio, tinha vários nomes que eles chamavam aquela bebida, né? E constituíram essa organização, e o mestre Irineu, ele conheceu, teve a sua visão da missão de Nossa Senhora da Conceição, lhe entregava nessa ocasião, poucos anos que ele passou ali naquela região, e depois ele veio para Sena Madureira, Rio Branco, esses centros urbanos mais constituídos, e aí ele foi sentar a praça na Guarda Territorial, entendeu? E na Guarda Territorial, embora ele fosse um homem que na época não sabia ler nem escrever, mas ele não tinha letras, não tinha frequentado escola, não tinha nada, mas ele já começou a se tornar conhecido como uma pessoa cheia de sabedoria e de conhecimentos. Inclusive por alguém que foi soldado junto com ele, chegou a fazer o curso de cabo junto com ele, depois ele saiu da guarda, foi ser agricultor, mas essa pessoa prosseguiu na carreira militar, que foi o Coronel Fontinelli de Castro. Entendeu? Fez amizade com ele lá no início. O Fontinelli tornou-se uma das maiores autoridades do Estado ao longo de várias décadas, porque várias vezes, quando um governador encerrava o seu mandato, era chamado de volta para a capital, que era o Rio de Janeiro na época, vinha outro interventor, mas no espaço entre um e outro era o coronel que assumia, entendeu? E era o chefe da Guarda Territorial, era o homem que naquele tempo a Guarda Territorial foi quem construiu o aeroporto, foi quem construiu prédios públicos, abria ruas, fazia todo tipo de serviço aqui. Então o mestre Irineu, ele se tornou íntimo de autoridades, grandes comerciantes. Ele era um homem, um grande produtor, assim, um agricultor que tinha uma comunidade que produzia muito. O Clodomir Monteiro, que fez pesquisas sobre a ayahuasca, ele tem uma estimativa, de acordo com as pesquisas que ele fez, que na década de 50, cerca de metade, 50% da produção que se vendia no mercado municipal aqui, era da região Custódio Freire Alto Santo. Então, produção agrícola. Então, essas pessoas constituíram a história do Acre, eles estão dentro da história do Acre. O mestre Irineu era do movimento autonomista. Ele está lá o nome dele, no Memorial dos Autonomistas, está o nome dos primeiros autonomistas, dos que lutaram pelo Acre deixar de ser território, se tornar estados, liderados pelo Guiomar Santos e tal. Está lá o mestre Irineu, tinha reunião dos autonomistas na casa dele. Então essas pessoas estão dentro da história do Acre. O mestre Daniel, começou com o mestre Irineu no ayahuasca, depois constituiu a sua igreja, seu centro aqui na Vila Ivonete. O mestre Daniel chegou ao Acre em 1909, em 1905, a primeira vez, depois em 1907. Ele trabalhou com o Plácido de Castro e trabalhou com o Gabino Besouro também, dizem que era o inimigo do Plácido de Castro, né? Veja só, né? Esse homem conheceu o Acre por dentro, como ele mesmo diz numa das cartas dele, eu vi o Acre nascer. Então, eles participaram da fabricação dessa terra. Eles estão entranhados na cultura, na história, na política, na sociedade acreana. Não só eles, as famílias, as pessoas que participaram com eles naquele tempo. Nós estamos hoje, esse ano, Madrinha Peregrina Gomes Serra, esposa do mestre Irineu, está completando 85 anos. Dona Veriana Brandão está completando 90 anos. Nasceu lá dentro. Os pais dela já eram seguidores do mestre Irineu. Essas pessoas têm história, sabe? São pessoas antigas que viram e ajudaram a fazer o Acre então, nascer. Eu queria que tu estabelecesse para nós uma data.
nasceu o Daime com o mestre Neu, porque eu quero passar para o Antônio Gomes para a gente falar da UDV também, né? Aí ele conhece a ayahuasca entre 1916 e 1918, por aí assim, 1920. Depois ele vem para Brasileia e quando ele vem para Rio Branco, e quando ele sai da guarda territorial e se assenta como agricultor e começa a reunir a comunidade dele, os primeiros discípulos, e formar o que ele chamou depois de Centro Livre, né? Nós datamos no ano de 1930. Então a gente dá como 1930 a origem do centro, não do trabalho da ayahuasca, que ele já fazia antes, ele já cultivava, já fazia, já reunia algumas pessoas, já rezava, já curava, já fazia atendimentos assim, para as pessoas que necessitavam de saúde, mas quando ele constitui um núcleo assim, organicamente em 1930. Uhum. Tá? E depois, em 1945, ele se muda para a região do Alto Santo, né? E aí começa um segundo momento da doutrina. Então né? Começa a doutrina... Só um instantinho, que eu tenho essas datas mais ou menos na cabeça. Em 1945, quando ele vai para o Alto Santo, é quando um dos seguidores que estavam junto com ele, o mestre Daniel, também obtém uma autorização espiritual para constituir o seu próprio trabalho. Então ele se afasta da casa do mestre Irineu e constitui essa igrejinha de São Francisco. Amigavelmente, não é? Não houve briga. Aliás, o mestre Irineu deu até um pouco de daime para ele começar o trabalho dele, né? E depois permaneceram amigos, e as duas irmandades têm laços de amizade até hoje. E aí, em 1945 isso, né? Em 1959, passou pelo Acre uma pessoa que foi até Brasileia, depois voltou e se estabeleceu durante um tempo num seringal aqui na região de Plácido de Castro, do município de Plácido de Castro, e ali ele reuniu-se com vários uasqueiros independentes que frequentavam a floresta, que naquela reunião com ele reconheceram que eles eram apenas mestres da curiosidade, mas que eles não tinham a mestria espiritual verdadeira, que aquele que estava ali entre eles que seria o verdadeiro mestre, que era chamava-se José Gabriel da Costa, que depois foi para Porto Velho e em Porto Velho fundou a União do Vegetal, em 1961. Então essas datas estão mais ou menos na minha cabeça, porque eu recomendo, para quem quiser conhecer essa história e as semelhanças e diferenças que existem entre essas várias linhas da ayahuasca, eu recomendo que leia a cartilha Muitos São os Caminhos de Deus, que é a cartilha que orienta a Secretaria de Educação do Estado no ensino religioso. Ela, com a parceria com o Instituto Ecumênico Fé e Política, dirigido pelo Pacífico, pelo Padre Máximo, pelo pastor Albino e outros companheiros, do qual o pessoal do Daime participa também, J. Conceição e outros, eles... nós elaboramos uma cartilha para orientar a Secretaria de Educação, a pedido da Secretaria de Educação e a pedido do Conselho Estadual de Educação, sobre como instruir os professores de ensino religioso. Porque o professor de ensino religioso, ele não vai apenas doutrinar os alunos na sua religião, ele tem que respeitar a diversidade de religiões. Se tem um aluno ali que é de uma outra religião que não é a dele, ele não pode, como professor, impor a religião dele ao aluno. Então, o Estado é laico, ele tem que respeitar todas as religiões. E aí, então, o ensino religioso é orientado para oferecer ao aluno conhecimentos gerais sobre todas as religiões, a dele, da família dele e das outras, e onde elas todas podem ter um espaço de proteção pelas leis do Estado, a liberdade religiosa garantida. Mas o Francisco Hipólito, aqui da Igreja do Mestre Daniel, e o mestre Edson Lodge, da União do Vegetal, escrevemos um texto sobre as religiões da ayahuasca, enquanto que vários pastores escreveram textos sobre as diversas
correntes dos evangélicos. Uma pessoa ligada à Igreja Católica escreveu um texto sobre a Igreja Católica. E tem vários textos sobre Umbanda, sobre Candomblé, sobre outras coisas, e tem uma segunda cartilha que está sendo preparada, onde também vai ter uma exposição da diversidade de religiosidade indígena que tem no Estado, né? Então, eu recomendo que esse texto, que fala especificamente da união do vegetal, todos os caminhos, os caminhos de Deus, né? Que está nessa cartilha, que você pode pegar com a Secretaria de Educação, que deve ter muitos exemplares, ou com os membros do Instituto Ecumênico Fé e Política, o Padre Máximo, o Padre Pacífico, o pastor J. Conceição, o pastor Cid Mauro, né, e outros que Mãe Raimundinha, lá do Bujari, de outros que frequentam as reuniões dessa instituição, né? Antônio, não tem jamais teve rota de colisão entre o Daime, do mestre Irineu, e a UDV, pelo que a gente está vendo aí, né? Não tem, porque é o seguinte, são 3 correntes tradicionais da Ayahuasca, que surgiram em momentos diferentes, com coisas que são semelhantes. O objetivo é o mesmo. E com coisas que são diferentes, mas, sobretudo, o princípio da paz está plantado entre nós. Esses mestres criaram essas religiões no meio da floresta, mas olhando para as cidades. E essas religiões, a nossa, por exemplo, a União do Vegetal, tem como principal objetivo auxiliar o ser humano a desenvolver virtudes morais, intelectuais, espirituais, e um dos objetivos, fazer uma paz no mundo. E para eu fazer uma paz no mundo, eu tenho que começar com o meu coração, aqui com o meu vizinho, com esse vizinho, com aquele líder religioso, com aquele outro, e tenho que respeitar todas as religiões. E como é que eu não vou respeitar, especialmente essas ayahuasqueiras, que são parceiras de lutas, estão na mesma busca de respeito, de ser vista como algo benéfico à sociedade. Então, nós temos entre nós um trabalho de luta, de mãos dadas, desde uma carta de princípios de décadas atrás, que foi escrita e assinada por nós, que nós mantemos os mesmos princípios de respeito e de solidariedade entre nós. O Toninho já fez um esboço do início da UDV. Uma coisa interessante também para pontuar é o seguinte, esses aspectos que o Antônio Gomes e o Antônio Alves elencaram aqui, desse histórico, isso contribui para que essas religiões desfrutem de respeito, porque se dependesse de certas pessoas em certos momentos da história, esses grupos teriam sido eliminados, entende? Foi a figura do mestre Irineu, do Gabriel, do Daniel Pereira de Matos, que se impôs a essas tentativas, porque houve na história várias tentativas de banir, de acabar, né, Toninho? Teve vários momentos de perseguição, de coisa e tal. Mas a perseguição partia de quem, exatamente? Assim, teve um momento que foi a Polícia Federal, teve momentos que foram... Pessoas, por exemplo, que conheceram a ayahuasca num desses núcleos de expansão rápida e que cheio de problemas, entendeu? Então, o filho teve um surto psicótico ligado estava ligado a um desses centros, então a culpa é daquele pessoal ali e tal. E aí, pronto, aí vinha uma denúncia, aí a polícia ia lá, investigava, aí vieram aqui, começou em 1985, houve uma primeira tentativa de proibição. E aí vieram, o CONFEN na época, era Conselho Federal de Entorpecentes, foi acionado pela União do Vegetal em Brasília pelo seguinte, porque a DIMED, Divisão de Medicamentos do Ministério da Saúde, proibiu a ayahuasca, porque tinha dimetiltriptamina, que é uma substância que é considerada alucinógena, etc. e tal, e que é proibida em convenções internacionais e tudo. Agora, a União Vegetal disse, olha, quem pode legislar sobre isso, proibir ou permitir, não é a divisão do medicamento do Ministério da Saúde, é o Conselho Federal de Entorpecentes, que é o órgão normativo. Então apelou ao Conselho Federal de Entorpecentes para que suspendesse aquela proibição e fizesse estudos
que ela, União Vegetal, se comprometia a colaborar com os estudos organizadamente, seu departamento médico, seus pesquisadores, já etc. que não tinha nenhuma referência de que fazia mal. De que fazia mal, né? Nem afirmar, né? Então, o CONFENS fez isso, estabeleceu uma comissão com farmacólogos, psicofarmacólogos, psicólogos, todos cientistas dessa área, mas também com antropólogos, sociólogos, etc., e percorreram todos os centros do Daime. Bom, o resultado, para eu lhe dizer, já é que estão resguardados na a maioria deles se filiou. E vocês estão resguardados já? Estamos resguardados. Completamente. Existe já decisões definitivas do CONAD, hoje não é mais CONFEN, agora é CONAD, Conselho Nacional Antidrogas, que já fez estudos, já fez conferências, já fez diversos tipos de coisa e baixou resoluções que já hoje estão incorporadas, digamos assim, à legislação brasileira, ao corpo normativo brasileiro, que são resoluções dizendo que o uso religioso é permitido. Por exemplo, questionamento sobre pode dar para crianças? Aí eles respondem, o próprio Estado brasileiro responde através do CONAD, as comunidades e os pais sabem exatamente quando pode, quando não pode, a quantidade que pode, que é adequada, e essas comunidades têm essa ciência e essa consciência de saber o uso correto. Pode dar para mulheres grávidas? Se você for lá no Alto Santo, você vê, vejo num trabalho lá, tem um salão, você vê uma criança dando seus primeiros passos ali no salão, a mãe dela aqui numa fila atrás, a avó numa fila ali e a bisavó sentada numa cadeira ali. São 4 gerações. Todas, desde aquela vovozinha lá, durante toda a gravidez e na hora do parto ela tomou Daime, e aquela menina cresceu tomando Daime, e na hora do parto da neta também, e depois a bisneta também, são 4, 5 gerações que você vê lá dentro, sabe, criando filhos, netos e bisnetos, sem nenhum problema de saúde, pelo contrário, sempre tendo benefícios. Então, o Estado brasileiro, depois de várias décadas estudando esse assunto, levou em consideração essa experiência das comunidades para dizer, não, essa substância não apenas não faz mal à saúde, como ela ajuda as comunidades a se estruturarem, ela tem uma base religiosa e cultural forte no seu uso, e ela tem uma comprovação de décadas de uso sem nenhum problema de saúde física ou mental. Legal. Então, nós estamos perfeitamente integrados ao direito que o Estado brasileiro nos reconhece. Eu queria saber como é que está a UDV no Acre, como é que está a organização toda. E vamos falar também sobre o fundador, o mestre Gabriel. Mestre Gabriel, José Gabriel da Costa. Que está completando 100 anos de nascimento esse ano. Pronto, mas eu queria que tu respondesse isso no próximo bloco. A gente vai fazer o intervalo, volta já.